Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja habitando na tua vida, na tua casa nessa noite. Amém? Tivemos o primeiro encontro alguns domingos atrás, e nesse primeiro encontro eu costumo sempre avaliar aquilo que Deus falou comigo, para que a gente não fale nada de nós mesmos. E como resultado da minha análise e em conversa com a minha esposa, a gente percebeu que a minha primeira fala, o meu primeiro contato com os irmãos foi carregado de emoção, porque a gente retornava quase 25 anos depois de ter ido, de ter servido em outra igreja e estar voltando para casa. É mais ou menos como você reencontrar um familiar seu, um amigo muito querido, e em função disso o coração dispara, você não sabe o que falar, ou a melhor forma que falar, e você quer só abraçar aquela pessoa para poder expressar o quanto você está feliz em reencontrá-la. E pensando nessas condições, a gente pensa também no período que a gente viveu. A gente ficou refém 2 anos de muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, por conta do período da pandemia. E quando nós pensamos que as coisas estariam caminhando, novamente a gente sofre um outro impacto, e esse impacto gera no nosso coração tristeza. E tristeza que só pode ser superada por intermédio do amor, do cuidado, da proteção divina. É interessante a gente perceber que ao longo desses 2 anos, e podemos colocar 4 ou 5 meses, tudo o que nós experimentamos, ou o que permeou a nossa vida, muitas lives foram feitas, muitas transmissões ao vivo, mas um versículo que marcou, ou alguns versículos que marcaram, se encontrar lá em Lamentações, no capítulo 3, dos versos 21 a 24. E a gente sempre eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória algo que me leve, que me faça continuar, que me dê esperança para poder continuar, que me faça perseverar para poder continuar. E a gente percebe muito claramente que a palavra de Deus, eu costumo dizer que a palavra é cíclica. A Bíblia traz, e tudo que é vivenciado é cíclico, que foi experimentado lá no Antigo Testamento, depois experimentado no Novo Testamento, e nós hoje continuamos experimentando. E nós temos o nosso manual de regra e fé. Eu gosto muito dessa fala de um amigo que está nos Estados Unidos, que ele fala que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. É por aqui que nós temos o nosso guia, é o nosso guia. É por aqui que nós somos direcionados para poder fazer as melhores coisas, para poder cumprir aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. E pensando em tudo isso, Deus me direcionou para um texto que é conhecido, muito conhecido nosso, que está lá, e eu vou ler uma das 3 versões. Aqui está em Marcos no capítulo 5, dos versos 21 ao 43. Marcos 5, do 21 ao 43. E a palavra diz o seguinte: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão que estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente ele suplicou: minha filha está à morte, vem e impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. E outro episódio sucede também esse mesmo texto.
Grande multidão seguia, cumprimentando, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e se sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que essa grande multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que havia se operado, vendo, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de falar contigo, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar na tua casa nessa noite, ó Deus, compartilhando junto com os meus irmãos, ó Deus, dos nossos anseios, das nossas dificuldades, das nossas dores, ó Deus, mas também, ó Deus, compartilhando das nossas vitórias, daquilo que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque sentimos o teu cuidado sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, se fazendo presente em meio a nós, ó Deus, e que a tua palavra aqui, experimentada nessa noite, ó Deus, possa ser bênção na vida dos meus irmãos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, muito obrigada por esse momento. Nós te oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante a gente ver as duas situações que acontecem no texto. Uma delas mostra o chefe da sinagoga, um homem de muito conhecimento, de muitas posses, e do outro lado uma mulher que era desconhecida. Mas ambos experimentavam aquele momento, um momento de sofrimento em suas vidas. A gente olha para a situação daquela jovem, talvez o texto nos mostra que ela demonstra que ela tem 12 anos de idade, e esses 12 anos vividos por ela, talvez tenham sido os primeiros 12 anos os mais agradáveis, os mais felizes na vida dela, os anos de descoberta para ela, os anos de felicidade para aquela família que via o crescimento, o desenvolvimento daquela jovem, e naquele momento aquela jovem começa a padecer e começa a morrer. Naquele momento começam a morrer os sonhos, morrer os planejamentos, morrer tudo aquilo que talvez ela tivesse investido no aprendizado. E o que nos chama muito a atenção é a condição daquele pai. Aquele pai se dirige até Jesus, imagino tamanha confusão, tamanho medo, porque ele sendo chefe da sinagoga, como é que ele vai se aproximar de Jesus e vai chegar até Jesus e pedir a Jesus que ajude-o, que possa dar a ele solução para aquele problema? E um primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos: precisamos interceder cheios de fé. Tamanha era a fé daquele homem no momento de interceder, indo até Jesus pedindo pela sua filha, pedindo que Jesus pudesse ir até a sua casa, tocar a filha dele para que ela pudesse ter a saúde restabelecida, ser curada. Aquele homem passa por todo o seu orgulho, passa por cima de todo o seu orgulho, de tudo aquilo que podia fazer com que esse serviço de impedimento para que ele chegasse até Jesus, intercede. Interceder é pedir pelo outro, é nos colocarmos na situação, na condição do outro, vendo a necessidade do outro, para a partir de então, a gente ir até alguém, ou ir até o Pai, e pedir. E aquele homem se despe de todo o seu orgulho, de toda a sua pompa, e vai até Jesus. E pede a Jesus:
vai até a minha casa, toca na minha filha. É interessante que aquele homem tinha conhecimento de que Jesus podia simplesmente levantar e impor a sua mão, e aquela filha dele seria curada, mesmo à distância. Mas a confiança daquele homem era tamanha, que ele queria que Jesus fosse com ele até a sua casa e lá impusesse a mão. E a gente percebe o cuidado, o carinho, o zelo de Jesus que o acompanha para que chegue até a sua casa e lá ele possa realizar aquele milagre. A gente precisa interceder com fé, cheios de fé. Lembro-me de duas situações, uma delas mais recente e uma outra que a gente viveu alguns anos atrás, véspera de Natal. A irmã Mércia tinha escrito uma peça, e nós estávamos preparados para poder apresentar aquela peça na véspera do Natal, e começou uma chuva muito forte na cidade, e eu residia no Alto da Serra, e caiu uma barreira e impediu a minha chegada aqui. E quando eu cheguei aqui à igreja, a irmã Mércia disse para mim o seguinte, falou, olha, nós paramos a igreja, o pastor Edelto parou tudo, não começou o culto, e nós começamos a interceder, para que você pudesse estar chegando aqui para a gente poder iniciar a peça. E aquilo muito me marcou, porque além do cuidado de Deus para com a minha vida, houve um cuidado da igreja, de estar intercedendo, levando a minha vida até o Pai, para que eu pudesse chegar aqui e chegar bem. E mais recentemente, essa semana, a gente teve a oportunidade de estar intercedendo pela cirurgia da irmã Kátia. A gente teve a oportunidade de estar intercedendo pela vida do Romualdo, da Lu, pela vida de tantos outros irmãos que estavam com Covid, e esses irmãos estão restaurados e podendo voltar ao nosso convívio, ao convívio com a igreja. Interceder pelo outro, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro. Precisamos interceder sim, mas cheios de fé, confiados de que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa. Deus é o Deus dos milagres, Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele continua hoje, realizando a sua obra e fazendo milagres. Muitas das vezes nós nem percebemos, mas Ele continua. E precisamos nos manter firmes. Um segundo ponto, precisamos ter uma fé que não perde a esperança. Aquele chefe da sinagoga vai caminhando com Jesus, e Jesus em meio àquela multidão, a multidão o puxa de um lado, puxa para o outro, e num dado momento, Jesus sente que as suas vestes são tocadas. E existe uma implicação enorme nessa condição, por quê? Aquela mulher, na condição que estava, se enquadrava na condição de impura, e todos aqueles que ela tocasse se tornariam impuros. E quando ela toca nas vestes de Jesus, das vestes de Jesus sai poder, cura aquela mulher, e Jesus quebra o paradigma, porque ele não se torna impuro, a torna pura novamente, a torna pura para o convívio, a torna pura para voltar à sociedade, para poder conviver com os outros, restaura nela a dignidade. E aquela mulher pode voltar ao convívio com os seus. E ela, durante todo aquele trajeto, esperando Jesus passar por perto dela, ela não perde a esperança. O texto nos fala que ela simplesmente fala, se eu puder simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu vou estar curada. É uma fé que não perde a esperança. Ela mantém a fé dela, mas não perde a esperança de que ela poderia ser curada, por intermédio simplesmente daquele toque. E nós precisamos ter essa mesma fé.
A gente não sabe qual é a situação que cada um de nós tem enfrentado, as dificuldades que nós temos experimentado ao longo das nossas vidas, ao longo dos dias, mas nós não podemos perder a esperança. Temos que manter a nossa fé inabalável e manter a nossa esperança. De que os nossos problemas, as situações mais complicadas da nossa vida, Deus vai trazer a solução. No tempo certo. Às vezes nós somos muito ansiosos para ter as respostas que tanto inquietam o nosso coração, mas nós precisamos descansar, para que Deus, no tempo oportuno, no tempo certo, traga para nós aquilo que tanto deseja o nosso coração. Às vezes as dificuldades podem tentar roubar a nossa esperança. No caso dessa mulher, talvez ela pudesse ter perdido, ela podia ter perdido a esperança dela, porque já tinha gasto tudo aquilo que possuía de investimento, de renda, para tentar curar aquela doença, mas ela não perde a sua esperança, porque ela sabia do que Deus era capaz. Ela ouve falar de que Jesus estaria indo para lá, mas provavelmente aquela mulher já conhecia Jesus, dos milagres, da ação dele sobre a vida de tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas que estavam à margem da sociedade e que ele trouxe para perto de si. Um terceiro ponto, precisamos ter uma fé perseverante, que não desiste diante das dificuldades. Tamanhas eram as dificuldades, tanto para aquele homem, por ser chefe da sinagoga, por ocupar uma posição que talvez o deixasse pormenorizado, por estar indo até Jesus. Aquela mulher que já não tinha, já enfrentava todas aquelas dificuldades, não tinha condições mais de procurar ninguém. A condição dela, de espremida, estar tentando chegar, se aproximar de Jesus, ou até mesmo a condição que é apresentada dos próprios discípulos, porque os discípulos questionam Jesus naquele momento. No meio dessa multidão toda, como o Senhor pode ter dito ou dizer que alguém o tocou e que saísse poder do Senhor? Talvez até mesmo eles estavam servindo de empecilho para que aquela mulher pudesse chegar e receber de Deus aquilo que ela tanto almejava. Mas eles vencem todas essas barreiras por intermédio da perseverança. Eles vencem as barreiras e não desistem em meio às dificuldades. A gente tem, às vezes, a mania de tentar resolver os nossos problemas e não colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades na mão de Deus. No domingo, o Carlos Marcos pregava e falava a respeito da condição de não poder ou não querer entregar, muitas das vezes, o controle nas mãos de Deus. E é tão difícil nós confiarmos a ponto de entregarmos para Deus o controle das nossas vidas de uma forma completa. E às vezes, quando as dificuldades nos abatem, a gente acaba não perseverando, porque a gente acredita naquilo que a gente pode fazer. Precisamos ser dependentes, mesmo que sejam barreiras que a gente olhe com os nossos olhos humanos e pareçam elas intransponíveis. Mas quando Deus nos mostra, por intermédio dos nossos olhos espirituais, através da nossa comunhão, da nossa fé, da nossa esperança nele, Ele pode fazer com que a gente venha transpor essas barreiras, que a gente vença esses obstáculos e alcance o tão merecido ou a tão almejada vitória que a gente espera. Muitas das vezes não é no nosso tempo. Eu me lembro de um livro que eu li na adolescência, o título dele era Quando Deus Diz Não. E em alguns capítulos do livro, o livro mostrava as 3 formas de resposta de Deus para as nossas orações.
E Deus muitas das vezes diz não, ou às vezes diz sim quando estamos preparados, ou espera. E muitas das vezes nós temos que aguardar o tempo de Deus para as nossas vidas, para que Ele possa confirmar aquilo que Ele tem de propósito para cada um de nós. É o espera. E na maior parte das vezes nós não estamos preparados. E Deus pede para que a gente espere. Para isso precisamos perseverar. Para isso temos que manter a nossa esperança firme. E interceder. E ter a nossa fé inabalada. Que a gente possa ter como testemunho para as nossas vidas a perseverança daquele homem, que mesmo em meio de tantas dificuldades, tantos problemas, tantos percalços que o impediam, ou que poderiam impedi-lo de ir até Jesus, não deixaram que ele intercedesse, que fosse até Jesus, intercedendo pela sua filha. Que a gente possa ter segurança, esperança, para que mesmo que a gente veja Jesus muito ao longe, que a gente não tenha oportunidade de chegar, mas que em meio aos nossos problemas, às nossas dificuldades, que a gente possa lembrar que a gente pode tocar nas orlas do manto dele. E ele vai estar dando para a gente a solução para aquilo que a gente precisa. Que a gente seja perseverante. Não perca. Persevere em meio às lutas, persevere em meio às dificuldades. Persevere mesmo que você não veja a luz no fim do túnel. Porque Deus, no momento certo, vai estar dando aquilo que o teu coração tanto precisa. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus. Agradecer ao Senhor porque nós reconhecemos a nossa dependência no Senhor, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, o quão pequenos nós somos, ó Deus, e que só nos tornamos grandes, ó Deus, e temos condições, ó Deus, de vencer as nossas batalhas, porque o Senhor é quem peleja por nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque os exemplos que são deixados para nós, ó Deus, por intermédio de tantas personagens das histórias, ó Deus, do que foi vivenciado ali no Antigo, do Novo Testamento, ó Deus, nos servem, ó Deus, para que nós possamos prosseguir, ó Deus, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, ó Deus, tendo segurança, ó Deus, e segurança que só vem do Senhor, ó Deus. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa esperança, ó Deus, para que a gente possa perseverar, ó Deus, no caminho que está sendo proposto pelo Senhor, ó Deus, no caminho que está sendo proposto para o nosso crescimento, ó Deus, para vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas limitações, ó Deus, e estar próximos, ó Deus, estar juntos ao Senhor, ó Deus, nesse caminho de vida, de busca, de crescimento, ó Deus, que a gente possa, Deus, entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, ó Deus, e que a cada dia, ó Deus, nós possamos entender o quanto somos dependentes do Senhor. Cuida de nós, ó Pai, cuida da Tua igreja, ó Deus, e guarda-nos, ó Deus, em todos os momentos, em todas as dificuldades, ó Deus, que a gente possa ter sempre essa Tua direção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.